E ontem foi realizado o último debate para a presidência da República na Rede Globo de televisão. Na minha opinião, o pior debate da história, que se converteu basicamente em um bate-boca, troca de acusações e até um padre de festa junina. Bonner ficou puto. Como é que foi o debate? Você confere no episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, dessa vez fazendo aí a cobertura das eleições, o último debate para a presidência da República que se realizou ontem, dia 29, quinta-feira, à noite, varou a madrugada, início da madrugada, 3 horas de muita acusação e poucas propostas. Vou falar tudo para você, mas antes deixa eu te pedir, você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que acabou de chegar aqui, caiu aqui de repente de paraquedas, seja muito bem-vindo, ou você que já acompanha frequentemente o Atualiza aí, por favor, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, escrito assim, ó, inscreva-se, facinho, ajude o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos, essa é a nossa meta ainda para 2022. E claro, deixa o seu like, porque isso aí já é de praxe e ajuda demais o canal a crescer e o YouTube recomendar para todo mundo. O assunto de hoje é sensível, eu sei que vai ter muita gente aí que vai querer encher os comentários de coisa, então é o seguinte, comentários abertos para vocês, escreva aí a sua opinião sobre o debate da Rede Globo, uma baixaria gigantesca, mas coloca aí o que você achou, e você tá achando que quem foi melhor ali, foi Bolsonaro, Lula, Tebet, Ciro, Tronic, Dávila ou o padre da festa junina, que eu até esqueci, é Kerson, né? Kelmon, padre Kelmon. Padre de festa junina não fui eu que inventei isso não, hein? Foi a Tronic que inventou isso daí. Bom, então vamos lá, conto com a sua ajuda aí, com o seu like. Então bora pro vídeo de hoje e eu separei aí uma manchete para você, manchete que foi a melhor que eu achei aí no Google, digitei lá debate da Globo, vi muita coisa, mas nada que representasse de fato, pelo menos na minha opinião, o que foi o debate. E o título aí para mim tá muito claro, um debate como nunca se viu e que pouco acrescentou. Foi exatamente isso que eu achei do debate da Globo. Como eu coloquei no título aí, ó, o pior debate da história. Para mim foi isso, um grande bate-boca. Os candidatos basicamente não apresentaram nenhuma proposta. E mesmo quando se apresenta algum tipo de proposta, assim, eu vou fazer isso, tudo vai ser perfeito no meu governo. Ninguém diz como, ninguém diz de onde vai vir a verba, nada. É só uma troca ali de milagres que eles irão realizar, mas na prática não informa de onde vai vir, como vai fazer, como vai convencer o Congresso, como vai poder, de fato, conduzir um país que está claramente dividido em dois polos completamente antagônicos. E vamos aí nas letrinhas pequenas que diz assim, ó, mesmo com temas definidos para as perguntas em 2 blocos, poucas foram as propostas dos candidatos à presidência da República. Exatamente o que eu acabei de te falar. Vamos voltar aqui e focar aí no rostinho dos principais candidatos. Esses não são os únicos, se eu não estiver enganado, ao todo são 11 candidatos à presidência da República, só que o critério para o convite, né, para o debate, eram partidos que tinham aí pelo menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. E aí foram apenas esses aí, os candidatos, o que sinceramente eu já acho que é muita gente. É óbvio que numa democracia, quanto mais pessoas participam do debate, melhor, mas como a gente sabe que a eleição está polarizada basicamente entre Lula e Bolsonaro, a gente não tem uma oportunidade de fato de ver os dois falando, eles falam muito pouco. Agora vamos lá, o que eu achei especificamente da postura de cada um nos debates, vamos falar aí na ordem. Começando aqui, ó, lado a lado, Lula e Bolsonaro. Eu esperava muito mais dos dois, eu esperava muito mais um Bolsonaro falando aí do que fez, o Lula como sempre, né, naquela samba de uma nota só, falando que no governo dele tudo foi maravilhoso, o que não é verdade, né? O início do governo dele, devido a uma conjuntura internacional, o Brasil arrecadou muito, mas investiu muito pouco em infraestrutura, logo depois o Brasil vai quase que à bancarrota aí, já no segundo mandato dele, e no mandato Dilma nem se fala, o Brasil viveu uma das suas piores crises econômicas. Então o Lula fica muito naquela situação, o Bolsonaro tentando basicamente explorar a questão aí da corrupção e falando que ele deu auxílio emergencial de R$600, lembrando que não foi o Bolsonaro que determinou esse valor. O Bolsonaro queria um valor muito menor do auxílio. Quem determinou isso foi o Congresso Nacional, inclusive deputados da esquerda. Então, todo mundo ali com uma retórica que não é exatamente a verdadeira. Agora, qual foi a minha decepção
entre os dois. Parece que eles não tiveram coragem de se enfrentar, porque em alguns momentos, né, no primeiro e no terceiro bloco, onde as perguntas eram livres, podiam convidar, né, a pessoa que levantava chamava qualquer um dos candidatos, eles tiveram a oportunidade de um chamar o outro. Só que eles não fizeram isso e o que a gente mais queria ver eram os dois se enfrentando. E aí temos aí um ponto positivo para falar para a Globo, né? Olha que é difícil a gente elogiar a Globo, mas o modelo do debate de colocar os candidatos frente a frente, eu achei fantástico. Isso deixa os ânimos muito mais acirrados, né? Porque geralmente nos debates cada um fica no seu púlpito, né? Meio distante um do outro. E agora não, a Globo fazia todo mundo levantar, né, os candidatos, os dois queriam conversar ali e ficar um de frente pro outro, e aí você olhava no olho dele. E aí o Lula e o Bolsonaro não se enfrentaram diretamente, mas ficaram se provocando aí de ambos os lados. E eles foram protagonistas aí do que eu nunca tinha visto em um debate, que era a história do direito de resposta. Como assim, Tobias? Nunca viu um debate? Isso sempre tem. Pois é, mas foram mais de 10, aliás, foram exatamente 10 direitos de resposta concedidos principalmente para o Lula e para o Bolsonaro, outros candidatos também tiveram, mas tiveram mais de 10 pedidos ainda, né? Então, além dos 10 que já foram concedidos, muitos outros foram pedidos e foram negados. E basicamente esses direitos de respostas serviam basicamente para um ficar acusando o outro. E o Bolsonaro acusava o Lula, e o Lula acusava o Bolsonaro, e ficava nessa daí. Bom, indo aí para o Ciro Gomes, que sinceramente, olha, foi muito mal no debate, na minha percepção. Quero saber sua opinião, coloca aqui embaixo que sua opinião é fundamental. Eu acho o Ciro Gomes, de todos os candidatos, o mais preparado do ponto de vista intelectual. Sabe do que está fazendo, você pode discordar plenamente, eu tenho vários pontos de discordância, mas ele é um cara preparado, que tem uma retórica melhor. E, cara, nesse aspecto tem uma coisa que é interessante. O Lula, de fato, ele tem uma habilidade muito grande de constranger ou de pegar o ponto fraco das pessoas. Mesmo o Ciro Gomes, na minha opinião, sendo mais preparado, que fala melhor, que tem a melhor retórica, logo no início, o Ciro Gomes chamou o Lula para fazer uma pergunta, ele já saiu meio que na acusação, e o Lula chegou e falou: olha, tô te achando muito nervoso, e ele de fato estava nervoso, ele estava meio trêmulo, gaguejando mais do que ele costuma fazer, e o Lula percebeu isso. Olha que o Lula fala muito mal, o Lula mal sabe pronunciar as palavras, e simplesmente ele chegou pro Ciro Gomes e falou: olha, Ciro Gomes, você tá muito nervoso, eu tô te percebendo nervoso demais nesse debate. O Ciro Gomes até deu uma titubeada, assim, meio que concordando com o Lula, e o Lula descascou o Ciro Gomes, falando: olha aí, Ciro Gomes, quando você estava no meu governo, você sabe das mentiras. Lembrando que o Ciro Gomes foi sim ministro do Lula, e durante a Operação Lava Jato, o Ciro Gomes chegou a falar que deveria sequestrar o Lula, entregá-lo numa embaixada. E agora, como não teve o apoio do petista desde a eleição passada, eu acho que na verdade o Ciro Gomes, ele é um órfão, né, do petista, do Lula. Ele queria muito ser aí o cara que o Lula apoiasse por uma eleição, seja nessa ou seja na anterior. Como ele nunca vai ter isso, eu acho que talvez seja a última eleição em que ele concorra, porque ele não consegue sair, ele não chega nem a 10% de intenção de votos. Indo aí então agora para senadora a Simone Tebet. Senadora Simone Tebet, por incrível que pareça, desde o primeiro debate lá da Band, ela se mostra uma mulher que tem ali pelo menos uma forma interessante para debater, tem algumas ideias claras. Agora, não tem apoio nem do partido dela, né? Muitos candidatos a governo, a deputado, estão muito mais ligados ao Bolsonaro do que efetivamente ao MDB. Interessante que agora começou a bateção aqui, então se aparecer aí a bateção no áudio, tá? Me desculpa, eu acho que o vizinho aqui começou a parafusar ou bater alguma coisa na parede. Mas voltando aqui. Então, ela tem algumas colocações e ela fala de fato, quando ela começa, o seguinte: olha, a gente precisa discutir o Brasil, né? O Brasil tem fome, o Brasil tem miséria, o Brasil tem desemprego, e basicamente o que houve foi troca de acusações, um xingando o outro, e ela até estava interessada em debater, tinha ali, mas também poucas propostas, tá? Ela fala que tem interesse em debater, mas assim, vou fazer, mas propostas mesmo muito pouco. Aí vem aqui alguns personagens mais interessantes, né? Temos aqui a Soraya Tronic, né? Uma surpresa aí nessa eleição, ex-bolsonarista, ela é senadora pelo Mato Grosso do Sul, mas foi eleita na onda bolsonarista, totalmente ali. Ela, inclusive, a própria Simone Tebet, que é professora, foi professora dela, chamou ela de deputada bolsonarista, num lapso ali, né? Elas que se respeitam bastante, e ela tentou acusar muito ali o Bolsonaro, falando do imposto único, mas ela, pra mim, se saiu muito mal. Também muito nervosa, sem saber muito o que falar, não conseguia nem fazer perguntas direito.
O interessante, aí eu vou pular isso daqui, porque o Felipe Dávila, ele foi basicamente assim, o Alckmin da parada, do picolé de chuchu. Ele nem falou muita coisa que queriam ouvir, falando aí do novo, ele fala muito bem, eu acho que de todos ele se manteve mais calmo, conseguiu pronunciar melhor, falar mais o que queria, mas assim, acho que ninguém prestou muita atenção no que o Felipe Dávila tinha para dizer. Agora, o ponto auge aí do debate foi a Tronic junto com o padre Kelmon, que ela chamou ele de padre de festa junina, perguntou inclusive se ele não tinha medo de ir pro inferno. Esse padre aqui, ele é o cabo Daciolo dessas eleições. Fala nada com nada, diz nada com coisa nenhuma e, como a Soraya Tronic falou, cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele ia lá para levantar a bola pro Bolsonaro cortar, levantar a bola pro Bolsonaro cortar. Ele que é do partido do PTB, né, do Roberto Jefferson, ex-aliado do Lula, ex-condenado, já é condenado, cumpriu sua pena, ex-mensaleiro e não pôde concorrer às eleições por conta aí do TSE e ele tá substituindo, inclusive falaram que ele era um candidato laranja e ele começou com uma retórica, é o seguinte: você respeite, eu sou um sacerdote, eu sou um padre, como se um padre não pudesse ser questionado, como se um padre, um sacerdote, não pudesse ser pressionado nas perguntas. Eu sinceramente não vi nenhuma falta de respeito do ponto de vista do sacerdócio que ele exerce por parte da Soraya Tronic. Não vi mesmo, mas ele é uma figuraça, assim. Ficou e confundia tudo, falava que todo mundo ali era de esquerda. Uma bagunça. Ele, cara, padre de festa junina, me respeite, me respeite. Agora vamos lá. O que foi muito interessante e assim, difícil de ver, o William Bonner ficou revoltado nesse debate, principalmente com o padre Kelmon, ou padre de festa junina, porque o cara simplesmente não seguia as regras do debate, ele falava por cima dos outros candidatos, ele interrompia ao ponto do William Bonner parar e falar para ele: olha, você instituiu novas regras do debate, o clima esquentou entre o William Bonner e o padre de festa junina, e o padre Kelson, não lembro exatamente o nome dele, tá? Mas aí vamos chamar de cabo Daciolo dessas eleições, cabo Daciolo que foi o alívio cômico, digamos assim, das últimas eleições. Então, como um debate foi muito fraco, nada se falar. Um caso interessante que eu lembrei aqui agora. O Bolsonaro fez uma pergunta para Simone Tebet que deixou ela desconcertada. Falou da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, ligado, ele era do PT, e dizendo que o Lula e o PT tinham relações diretas aí com essa morte. E ela ficou meio transtornada, dizendo que ele era um covarde, que ele tinha que fazer essa pergunta diretamente pro Lula, e foi aí que o Lula pediu um direito de resposta e foi lá também falar que o Celso Daniel era amigo dele. Bom, um monte de acusações, direito de resposta para tudo que é lado e proposta pro Brasil mesmo. Praticamente, eu não me lembro de nenhuma proposta que saia dali de forma relevante, principalmente dos dois que se esperava muito mais, Lula e Bolsonaro, os dois que possivelmente ou provavelmente irão aí exercer o cargo de presidente nos próximos 4 anos. E você? O que você achou desse debate? Você gostou? Você achou que foi um debate proveitoso para as ideias do nosso país? Quero saber, coloca tudo aqui embaixo. Quem você gostou mais no debate? Bom, quem eu gostei mais? Eu gostei mais do padre Kelmon, ele foi o mais divertido, já que o debate virou uma grande palhaçada, um grande bate-boca. O que eu esperava era um debate com mais ideias genuínas, ideias reais, para um Brasil real e não esse coisa que o Brasil vai virar Suíça em 4 anos. Isso não vai acontecer independente do candidato. Quero saber sua opinião. Os comentários aqui estão abertos. Lembrando que como política desperta muitas paixões, como eu sempre falo, seja educado nos seus comentários, seja inteligente no que você vai escrever. Chegou até aqui? Então agora dá essa moral, dá essa força e clica aqui na logo do canal para se inscrever, badala o sininho das notificações e deixa o seu like. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí porque isso ajuda demais o canal. Tamo junto? Volta amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo do Tobi, fui!